Olá, boa noite! Você sabe identificar o selo das bebidas para evitar comprar produto adulterado? Além disso, no TN Especial de hoje, vamos falar da importância da inteligência emocional. Cuidar da mente pode evitar doenças. Também tem os nossos Guardiões da Natureza, um projeto que valoriza o meio ambiente em parceria com jovens estudantes. Você sabia que o estresse pode facilitar a propagação do câncer? Não que o problema cause a doença, mas pode piorá-la. Por isso que é importante cuidar da mente, da inteligência emocional, para lidar com um diagnóstico delicado. E um estudo realizado por pesquisadores americanos demonstrou que ratos com câncer submetidos a estresse crônico apresentaram um aumento em desenvolver metástases. Ou seja, a cura pode ser possível, conciliada com o controle das emoções. E quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a doutora Josiana Souza, psicanalista, especialista em saúde mental, escritora do livro Caixa Preta, que já foi publicado em 36 países. E já vamos falar desse livro, claro, né? Porque tem uma história muito curiosa. A Josiana, ela foi a primeira mulher piloto de avião do Maranhão e mora aqui no Espírito Santo. Boa noite, Josiana. Boa noite. Agora eu sou cidadã capixaba, hein? Cidadã capixaba, é um prazer recebê-la aqui. O prazer é meu. Na TV obrigada. Tribuna. Então, conta um pouquinho pra gente, primeiro, né, dessa questão da importância em controlar as emoções. Tudo que a gente guarda, tudo que a gente põe para dentro, que a gente não assimila, que a gente esquece, né, vamos dizer assim, esquece isso, ficou no passado, nada na nossa mente é esquecido. É aquilo que a gente vai colocando lá no nosso inconsciente, em algum momento se manifesta, e muitas vezes se manifesta em forma de doença. Doença, o câncer, por exemplo, dermatites e várias outras doenças que são advindas de estresse, advindas de emoções que foram armazenadas, guardadas, não observadas, não olhadas. E além dessa pesquisa realizada aí com ratos, também tem um estudo com humanos. Sim, tem um estudo de Harvard que foi feito por 20 anos com 150 pessoas com diagnóstico de câncer. Mais de 80% dessas pessoas eram questões emocionais. Então, essa é a importância da gente olhar para as nossas emoções, para a gente, de fato, parar e pensar, dizer não quando a gente quer dizer não, se conhecer, saber quem nós somos, por que estamos fazendo o que estamos fazendo, por que estamos onde estamos, se aquilo é realmente nosso e é por nós. E como perceber, né? Olha, agora tem um gatilho, agora é preocupante, preciso buscar ajuda. Quando perceber isso? Quando eu não consigo dormir, quando eu não consigo dizer não e não me sentir culpada, o sentimento de culpa, o sentimento de inadequação, o sentimento de que eu estou fazendo mais pelos outros do que por mim. Às vezes as pessoas, para serem aceitas, elas fazem pelos outros e se deixam em último lugar. Sabe que até eu mesmo, né, como se observar. Eu lá em casa, quando ia receber as pessoas ou quando ia servir a minha própria mesa, eu deixava o pedaço queimado, aquele que estava feio, para mim. Eu servia todo mundo mais bonito e para mim eu deixava aquilo que tinha de pior. Então, são nesses pequenos momentos que a gente começa a se observar, peraí, eu fui lá, eu fiz, preparei tudo e vou deixar o pior para mim? Não. Então, é se colocar em primeiro lugar, sempre. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. E vem também da autoestima, do cuidado pessoal, atividade física, tudo isso também é um complemento. Exatamente. A atividade física ela é primordial em todas as fases da nossa vida, na fase de desenvolvimento, agora na idade que nós estamos, né, 30 mais, 40 mais, a gente precisa já olhar para isso, porque já começa o climatério. Então, a gente precisa olhar para o nosso corpo, olhar para a nossa mente, olhar para as nossas emoções. O que está me incomodando? Aquilo que a gente não diz, ou numa sessão de terapia, ou num diálogo, aquilo vai virar doença. Então, claro, coloque para fora. Sabe quando a pessoa fala assim, essa doença foi a melhor coisa que me aconteceu? Porque depois disso, parece que foi Deus que me mandou essa doença, porque agora eu vivo? Então, na verdade, não precisava dela, era só começar a viver. Desde sempre, né? Percebeu que está estressado demais, trabalhando demais. Claro que às vezes a rotina, principalmente mulheres com filhos pequenos, tem aquela cobrança, nós sabemos. Por mais que hoje, né, muitas coisas mudaram, mas ainda existe preconceito. Então, a mulher, normalmente no seu consultório, mais mulheres que aparecem? Mais mulheres.
Mas o que eu mais ensino elas é que, você falando de mulheres, de mães, o que eu mais ensino elas é que a mulher, antes da maternidade, não vai voltar. Então a gente se cobra muito de ter a performance que a gente tinha antes e isso não vai acontecer, porque nós somos um novo ser, aquele nunca mais vai voltar. Então é a gente se encontrar em cada fase da nossa vida, em cada etapa da nossa vida e descobrir o que sou eu nessa fase. E como que é esse tratamento no seu consultório, essa terapia? Tem um período ou é sempre? Como que funciona? Terapia a gente precisa para a vida inteira, né? Mas tem situações que são mais pontuais, como, por exemplo, situações de repetição de padrão familiar. A gente faz uma constelação, essa é uma sessão única. E a terapia padrão, né, tradicional, que essa é uma vez por semana, que a gente se vê, coloca ali as emoções para fora, aquilo que está incomodando. É uma forma de a gente externalizar e não deixar que isso se transforme. E o que é a constelação familiar? Constelação familiar é uma técnica terapêutica onde a gente enxerga aqui fora aquilo que está incomodando dentro e aquilo que a gente está repetindo de forma sistemática sem entender. Por exemplo, eu atendi essa semana um rapaz de 24 anos e ele estava sendo acusado, ele saiu com uma menina de 15 anos e a mãe estava acusando ele de abuso. E ele é filho de um abuso e ele condenava o pai por ter feito o que fez. E eu falei com ele, isso é sistêmico. Você está com a idade que o seu pai tinha quando aconteceu a situação com a sua mãe e você está sentindo exatamente... Ele falou, não, mas é diferente. Eu falei, não, é diferente a situação, mas o sentimento que você está vivendo é exatamente o mesmo. Para que serve isso? Para que você perdoe o seu pai, porque ele só tinha 23 anos. Nossa, então, emocionante. Isso é até de arrepiar, né? Nossa, é isso mesmo, eu estou arrepiada. A constelação é exatamente isso. O que é repetição de padrão? E aí, quando você enxerga isso, e ali ele liberou perdão para o pai, ele sai daquela situação e não precisa repetir mais. Porque quando eu não perdoo, eu vivencio algo semelhante para provar que eu não sou diferente. E agora, lindo, né? Lindo, muito lindo. Agora, mudando só um pouquinho de assunto, você mora aqui no Espírito Santo há quanto tempo? Eu moro há 11 anos. 11 anos, já é capixaba mesmo? Já sou mesmo, sou cidadã espírito santense, recebi o título. Agora, você falou desse jovem, né? Mas a sua história também é admirável. Resume ela um pouquinho pra gente. Eu sou do interior do Maranhão, do interior do Maranhão. Filha de um agricultor, de uma zeladora e cresci numa situação muito difícil, principalmente financeiramente. Perdi a mãe com 15 anos, com 17 perdi o irmão e aí quando eu perdi o irmão, perdi o chão, perdi o teto, literalmente, né, que não tinha mais onde morar. E você foi adotada? Eu fui adotada com 3 meses. O meu pai biológico, ele já tinha cometido suicídio quando eu tinha meses ainda. A minha mãe biológica, eu nem sei onde estava nessa época. Você não teve contato depois com ela? Não, eu tive depois. Depois que eu entrei na TAM, fui morar em São Paulo, ela morava em São Paulo. E como foi esse encontro? E aí foi... Nossa, foi... Deixa eu voltar aqui e chegar... Como é que eu cheguei em São Paulo? Menina, daí passou um candidato de avião na minha cidade e eu olhei para o céu e eu falei... É isso, eu vou ser piloto de avião. Olha, a pessoa outra coisa que me fez arrepiar aqui. Resolve ser piloto de avião. E eu consegui, eu fugi de casa para conseguir fazer isso, porque me prenderam quando souberam que eu ia embora para São Luís, que eu estava com essa ideia na cabeça. O conselho tutelar falou assim, não, você é menor de idade. Eu falei, peraí, eu sou menor de idade para ir embora, mas não sou menor de idade para passar necessidade, para passar situações de abuso, para passar várias situações aqui. Tá bom. Menina, anoiteci, não amanheci. Saí de lá, fui parar em São Luís, voltei lá 7 anos depois pilotando um avião. Olha, parabéns por isso, por você realizar seu sonho, né? Sim. Você olhou e falou, não, vou ser piloto e conseguiu realizar esse sonho. Consegui. E tem tudo aqui nesse livro. Tudo aí. Caixa tudo Preta. E muito mais. Qual a importância desse livro para você? Esse livro, todo mundo dizia assim, você tem que escrever um livro, porque a tua história dá um livro. Eu falo, gente, mas uma história triste, todo mundo tem história triste. É só mais uma entre tantas. Mas é de vencedora. Mas aí... Inspiração. Comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu comecei a ter catarse. Ele fechava a minha glote, assim, como se eu tivesse com alergia alimentar. Porque tinham tantas emoções reprimidas, tantas emoções guardadas, tanta coisa debaixo do tapete. E aí, escrevendo, eu fui me lembrando, aquilo ali ia me dando pesadelos à noite. Sabe o pesadelo mais recorrente que eu tinha? Perseguição. Então, pesadelo de perseguição é um sinal. Eu sentia um animal correndo atrás de mim, era
uma polícia, era um ladrão, era um roubo, era qualquer coisa, mas era uma fuga, sempre fuga. Estava sempre fugindo. De quê? De mim mesma. Então, esse livro foi meu reencontro comigo mesma, com a minha própria história. E você encontrou rapidamente com a sua mãe? Você conseguiu perdoá-la? Sim, não tenho que perdoar, não, né? Que bom. Só que ela aprontou comigo lá em São Paulo. Ah, meu Deus. Ela aprontou. Era assim, ela falou, você vem morar aqui, né? Porque tá trabalhando aqui, a gente mora aqui, vem morar aqui. Fui. Menina, era desse tipo. Eu lavava meus uniformes, deixava lá, ela juntava no varal, pendurava as dela, tirava as dela e voltava com as minhas. Pra você ter noção. Aí chegou um dia que ela trocou a fechadura da porta. Aí, desse dia em diante, eu passei 10 anos sem nem notícia mais, sem nem saber mais dela, que eu falei, chega, não tem mais o que... Você tentou? Né? Eu tentei, é a terceira vez que ela tem a oportunidade de ser minha mãe e não quer. No ano passado eu trouxe ela aqui em Vitória. Eu mandei passagem para ela conhecer as netas. Aí acho que agora se organizou um pouquinho. Ah, que bom, que maravilha. Você tem 2 filhas? Tenho 2 filhas, eu trouxe ela para conhecer as netas. Quais são as idades? 6 e 9 anos. Sabe uma coisa interessante que a gente passa a vida toda esperando? Esse encontro me revelou. Eu sou uma pessoa assim, eu perdi a conta de quantos certificados eu tenho, de quantos cursos eu tenho, quantas formações, porque é um atrás do outro. E quanta coisa eu já fiz, e ela chegou na minha casa e olhou e disse, nossa, Deus te deu muita coisa, né? Você teve muita sorte, porque a sua sala, ela é do tamanho do apartamento que eu moro. E aí naquele dia eu chorei a noite inteira, acolhi a minha criança e disse, entendi, eu estava até agora esperando o reconhecimento. Então, quando a gente começa... Você me perguntou os sinais, são esses sinais que a gente olha e fala, estava até agora esperando, não espero mais, agora eu me dou. Agora da minha criança cuido eu me acolho. Então, para mim, essa vinda dela foi libertadora. Ai, que maravilha, muito linda essa história, admirável mesmo. E outra coisa, agora em novembro você parece ter um evento, como Sim, que é? Em novembro tem uma imersão, eu faço uma vez por ano essa imersão aqui no Espírito Santo, já fiz no Rio Grande do Sul, é o Connect Yourself, é uma imersão para mulheres, são 2 dias onde a gente faz um mergulho na alma. Ali é neurociência, é psicanálise, é constelação familiar, inteligência emocional. E quem tiver interesse, como faz? Quem tiver interesse, o telefone vai ficar aí na tela para vocês e só entrar em contato, que a Natália vai botar vocês para dentro. Venham, porque assim é transformador. É em Vitória mesmo? Aqui em Vitória, na Reta da Penha, ali no Transamérica Fit. É transformadora, é uma imersão que eu falo, eu quero uma imersão dessa para eu participar. Que maravilha. Então, o seu Instagram também vai ficar aqui na tela, com esse contato aí da Natália, não é? Parabéns e com certeza vou te convidar novamente porque tem muitas histórias boas aí. Histórias que não falta. Muito obrigada. Parabéns, muito admirável. Além de linda, uma história muito bacana. É sorte, não é sorte, né? Não é nada. Mas eu pus pra dentro. Eu falei, palavra de mãe tem poder, né? Então tá bom. Então é sorte, eu tenho, recebo muita sorte. Você é sortuda, pronto. Abençoado, sortuda. Tudo vem a mim com facilidade e glória. É isso, o poder das palavras, isso não é mesmo? E reforçando o início da entrevista, positividade. Sempre, porque, gente, mesmo, olha só, eu perdi tudo e todos que eu tinha. E eu só estou aqui porque eu perdi todos eles. Porque se eu não tivesse os perdido, eu estaria no interior do Maranhão. Então, tudo que nos acontece, acontece para o bem. E agora tem suas 2 filhas, uma profissão brilhante. Eu Parabéns. amo conduzir as pessoas, né? Eu fazia isso a bordo de um avião, mas agora, conduzindo a bordo da mente, não tem preço. É isso aí. Muito obrigada, Josiane. Eu que te agradeço. E já a gente volta com outras informações. Estamos de volta e vamos falar sobre metanol. É possível identificar o metanol nas bebidas adulteradas pelo cheiro, sabor? É preciso ficar atento ao selo?
esse alerta aí do consumo, principalmente das bebidas destiladas, continua. E quem atua minuciosamente para confirmar ou descartar casos de intoxicação por metanol é a Polícia Científica. E nós vamos conversar com o perito criminal Jorge Moraes. Então, agora esse momento, né, em São Paulo, vários casos, e criou esse alerta aí para todo o Brasil. E como está a situação aqui no Espírito Santo? Bom, aqui no Espírito Santo ainda não temos nenhum caso confirmado, né? Com a presença do metanol, está em investigação aí, as denúncias estão aparecendo e a Polícia Científica está aí preparada para a identificação do metanol, essa substância que vai ser ingerida e vai produzir um subproduto, né? E é o que pode ser letal para a população. Sim, que ingerir, né? Como que a gente faz, né, para comprar? Porque principalmente as bebidas destiladas. Quais são? Vodka, gin, cachaça, não é isso? Essas bebidas que são mais... A gente tem que ficar mais atento a esses rótulos. Como que identifica um vidro, uma garrafa adulterada? O que a gente deve ficar atento? Então, no quesito das bebidas destiladas, nem todas vão precisar do selo, né? Então, algumas bebidas, o uísque, a vodka, o gin, ele precisa ter o selo de controle, né? Que é um selo emitido pela Receita Federal do Brasil. E o que a população tem que fazer? Vai consumir bebida destilada? Vai comprar a bebida? A gente orienta. Se atém ao preço. Né? Barato demais, desconfia. Se atente ao preço. E quando você for comprar a bebida, procure comprar em local idôneo, no ponto de referência. E você pode passar a analisar a estrutura da garrafa. Fique atento à garrafa, ao estado físico de conservação. Procure o selo de controle emitido pela Receita Federal do Brasil. Esse selo ele tem elementos de segurança na sua trama. Ele tem uma impressão de alta qualidade. O selo falsificado, você não vai encontrar essa qualidade que tem no selo autêntico. Então, você, de posse do teu telefone, você pode fazer uma fotografia, ampliar, e você vai ver que comparando com outras garrafas, outros selos, você vai ver que a qualidade do selo falso ela é bem inferior. A gente tem imagens aí que estão disponíveis e você pode, confrontando, vendo as imagens que nós disponibilizamos do autêntico para o falsificado, fica mais fácil para você identificar. Se atente também ao lacre da tampa. As bebidas destiladas, algumas têm tampa de plástico, outras tampas de metal. E nessas tampas tem um lacre ali, uma conexão da tampa com o resto, com a parte que fica aposta no pescoço da garrafa, tem um lacrezinho ali. Procura olhar esse lacre. Se estiver rompido, já toma as providências cabíveis, aciona a gerência do estabelecimento, os órgãos de defesa do consumidor, a Polícia Civil. Posteriormente, nós vamos ser acionados. Você fique atento também ao rótulo. O rótulo da bebida também é falsificado. As bebidas originais, o rótulo tem uma alta qualidade de impressão, eles são apostos de forma que não fique torto na garrafa. Então, a gente pode começar a comparar isso também e verificar o líquido. O líquido não pode ter impureza, ele não pode ter nenhuma sujidade, nenhum corpo estranho ali dentro. Olha para a base da garrafa, vê se tem alguma coisa ali embaixo, algum corpo estranho. E na parte superior do líquido, que nós chamamos de sobrenadante. Se tiver alguma coisa ali, já pode ter certeza que nós temos um problema nessa garrafa, nessa bebida. Agora, essas dicas muito importantes para a garrafa, na hora da compra. Agora, quando nós vamos a um show, a uma festa até numa praça, que tem várias barraquinhas, que a bebida está ali já aberta, sem o selo. Então, nesse momento, é melhor evitar? Eu evitaria. Se você está desconfiando da procedência, aí do cotidiano, da vida que ensina para a gente, verifica as condições de que está sendo aposta aquela bebida, as condições de higiene do local. Tendo dúvida, é melhor não consumir, porque você não vai ter acesso à garrafa e nem sempre você vai ter o conhecimento necessário para verificar se aquele selo ali naquele momento à noite, ambiente escuro, se ele vai ter os elementos, se ele tem uma boa qualidade de impressão. Porque o metanol, ele não tem sabor, não é isso?
Não, aí no paladar fica difícil, até mesmo porque depois de alguns goles a gente já fica alterado e com certeza o paladar vai estar alterado e você não vai perceber, né? Então vamos ficar atentos, né? Prestar bastante atenção e qualquer coisa denunciar, não é isso? Sempre. Teve alguma dúvida, tem alguma suspeita, órgão de defesa do consumidor e a Polícia Civil. Tá bom, muito obrigada, perito criminal Jorge, pelas informações, pelas dicas. Olha, e agora vamos ver como foi a visita dos nossos guardiões da natureza à Reserva Águia Branca. Além desse contato especial com a natureza, eles foram homenageados. Os Guardiões da Natureza te convidam agora para essa experiência inesquecível. A saída de Vitória foi cedinho, mas com animação de sobra. O nosso destino, a Reserva Águia Branca, em Vargem Alta. Antes de embarcar na aventura e de conhecer a floresta, todo mundo de olho nas orientações. Afinal, vamos entrar na casa deles, os animais. O primeiro encontro é com as abelhas, mas calma, sem medo, elas não têm ferrão. Cada casinha dessa é uma colmeia com até 5.000 abelhas. É uma abelha nativa das nossas florestas de Mata Atlântica, que não possui ferrão, que se organiza em colmeias e que presta um serviço muito importante para a natureza, né? Então, assim, cerca de 90% das espécies de uma floresta são polinizadas por abelhas nativas. Então, olha a importância desse animal para a floresta. Se uma abelha rainha, como todas as colmeias têm uma rainha, se a abelha rainha morre, como é que vai trocar de abelha rainha? Olha, que pergunta. Tem algumas abelhas, outras abelhas que são as abelhas princesas, que no momento que aquela abelha rainha ela morre, elas vão ser preparadas para substituir essa abelha que faltou. Então, tem toda uma linha de sucessão ali que não deixa a colmeia morrer e elas continuam a fazer o trabalho delas e viver plenamente na natureza. Vamos seguir pela trilha, mas antes, fechem os ouvidos e mais adiante, sintam o som da floresta viva. Os adolescentes que vivem tão conectados em telas têm a chance de viver todos os sentidos nessa experiência no coração da natureza. A Reserva Águia Branca é um santuário. São mais de 2.200 hectares de Mata Atlântica preservada, mais de 800 espécies da fauna e da flora. A gente está numa floresta chamada Ombrófila densa, que traduzindo quer dizer uma floresta amiga das chuvas. Então é uma floresta que está sempre verde, úmida, com vários estratos. A gente chama de andares mesmo, né? Então nesses andares a gente vai ter diversas plantas diferentes ao longo, como vai subindo a floresta, vão ter plantas diferentes em cada andar. E assim também vão ter animais. Logo a gente chega em uma das cachoeiras desse lugar, onde a natureza pulsa livre. São 11 nascentes, 14 cursos d'água. Como resistir à oportunidade de tocar, experimentar? Gente, aqui aproveitando, né, para sentir essa água aqui gelada. O que você está achando? Uma delícia. Adorei, tô adorando ficar aqui na reserva da Águia Branca. A água tá muito boa, tá geladinha, vou vontade de tomar um banho aqui. Legal que a gente aprende as coisas na prática, né? É verdade, com certeza. Na volta da trilha, uma surpresa. Silêncio para observar uma espécie rara de pássaro, a tesourinha da mata, que fez um ninho bem ali. Depois do passeio, quem não está com fome, hein? Abastecidos, hora de receber o título oficial de Guardião da Natureza. Você lembra, né? Esses 18 adolescentes de escolas públicas do estado fizeram redações sobre mudanças climáticas e tiveram os textos escolhidos. Conheceram a Rede Tribuna e, de presente, ganharam esse passeio. É um projeto que envolve os alunos e também as famílias. É uma oportunidade nessa geração que as crianças estão passando por agora, onde a leitura, o acesso à informação é muito grande, mas o acesso à informação que vá capacitar, que vá trazer realmente um benefício para todo o entorno deles, não é muito comum. A gente pôde entrar em contato com a natureza, o que a gente não tinha muito costume de fazer.
e foi muito divertido. Eu nunca tinha ido numa trilha e para mim foi um momento muito especial, porque eu entrei em contato com a natureza, aprendi muitas coisas novas. É um projeto muito importante, né, que a gente participa, a gente acredita muito em dois aspectos, né? Primeiro a parte ambiental, né, a parte de educação ambiental, a preservação do meio ambiente. Isso aqui é um pedacinho da Mata Atlântica que a gente cuida, né, com muito carinho para as futuras gerações. E o outro lado, a questão da educação de forma geral, né, de ter uma escola pública e estar junto aqui com a gente. Estamos realizados com a etapa de 2025, queremos que em 2026 tenhamos outros alunos e em novos desafios com a temática deste ano que foi mudanças climáticas. Ano que vem teremos outro tema, sempre na área ambiental. E fica a lição: proteger a natureza é missão de todos nós, é cuidar do nosso futuro. Que reportagem linda! E a Aline Lobato, que é bióloga lá da reserva, ela vai falar sobre a importância dessa experiência incrível. Vamos ver. A Reserva Ambiental Águia Branca, aqui em Vargem Alta, é um espaço protegido dedicado à conservação da natureza, à pesquisa científica e à educação ambiental. O nosso propósito por aqui é conectar pessoas e natureza. E é por isso que nós nos unimos à Rede Tribuna no projeto Guardiões da Natureza, uma iniciativa que dá voz aos jovens e, neste ano especialmente, sobre uma temática que talvez seja uma das mais importantes dos nossos tempos, as mudanças climáticas. Ao longo de vários meses, diversos estudantes puderam se expressar através da escrita e colocar suas ideias, suas emoções e seus pensamentos em relação ao presente e ao futuro do planeta. Algumas redações tiveram destaque e foram selecionadas, e os autores dessas redações puderam passar um dia aqui conosco em uma verdadeira imersão na Mata Atlântica. Foi um momento muito rico de diversas trocas, compartilhamento, planos para o futuro. E para nós, especialmente, foi muito emocionante ver o brilho nos olhos dos alunos, dos professores e entender e compreender que esse momento é um momento muito importante. Dialogar, dar voz aos jovens, nos faz acreditar que a gente pode ainda transformar, né, que nós temos esperança de transformar o planeta, de que nós podemos pensar e sonhar com um futuro melhor. É isso, e o nosso treino especial de sábado fica por aqui. Já te espero no próximo, hein? Às 6h20 da noite. Um beijo, até lá!